revista, cara. Eu só leio o gibi. Mas leitor. O gibi Ótimo. tá muito Minhas bem. filhas se apaixonaram pela leitura com o gibi. O gibi. Dia do leitor. E assim, o hábito de leitura muitas vezes é um hábito difícil aqui para o nosso brasileiro, né? A maioria dos brasileiros aí leem muito pouco. Se fosse dar uma dica para alguém começar a ler mais, que dica você daria? A Turma da Mônica. De livro ou como ter o hábito? De como ter o hábito. Porque assim, todo hábito que você gera, um novo hábito, é difícil, né? A gente fala em saúde, em atividade física, mas nada que você não crie rotineiramente que ele não se torne aquele hábito. O livro é a mesma coisa. Eu também tinha muita dificuldade, Rodrigo, com a questão da leitura. E, Lucas, devido à maternidade, eu via a necessidade de eu ter que ler. No começo, não era nem por mim. Mas eu falava, eu sempre ouvia especialistas falando que os filhos refletem aquilo que eles vêem nos pais. Aí eu falava, bom, minhas filhas vão ter que ver O exemplo. a gente lendo. O meu marido gosta de ler, eu quero um pouco assim. Então eu falei, vamos os dois ler para que... E aí a gente realmente começou a ter o hábito por causa delas. Hoje eu tenho uma rotina. Aí eu tenho assim, né, Rodrigo, eu tenho muito essa questão de desafio comigo, principalmente depois do processo de emagrecimento. Então, eu coloco uma meta para mim e aquilo eu tenho que cumprir. Se eu não durmo sem fazer. A desafios. Hoje mesmo ela lançou um desafio. Vai ter. Fica ligado. Você vamos ajudar. Que engordou aí no final do ano. E olha, já vai lá, já segue a Maísa que ela vai fazer. Vai ter uma estratégia boa, hein? Estratégia. Aí, o que acontece? Eu coloco que tem que ter, no mínimo, 10 minutos do meu dia para leitura. Mas eu posso estar no outro lado do mundo, eu posso estar no aeroporto, eu posso estar com gripe. Tem que ter os 10 minutos. E se você cria esse hábito, o dia que você não faz, você sente falta. Eu lembro que eu te falei, né? Que às vezes o pessoal lá em casa já tá me achando até esquisita. Eu tô na rua e falo, gente, vamos embora, eu quero terminar o livro. E quando você não lê e você pensa em alguém que fala assim, parece impossível. Mas é só criar o hábito. Muito bem. Tem que ter hábito, né? Muito bom. Começar um hábito. Diz que leva 21 dias para criar um novo hábito. Sim. Então, se você persistir aí por 21 dias... todo dia. Cara, E você, Lucas Maia? Eu, graças a Deus, sempre tive. Até gostaria de uma maneira breve... A gente já conversou muito essa semana sobre essa questão de cultura, né? Que a gente está mudando a visão aí. Eu só trazer um breve testemunho. Uma professora que eu tive no Gastão Vidigal, no comecinho ali, né, dos anos 2000, para quem está ouvindo aí, teve aula, ou colegas aí vão lembrar dela, Maria José. Cara, ela era extremamente rígida, bruta mesmo, né? Puxava a orelha. Eu uma vez tomei uma comida de rabo dela que eu saí torto da sala, mas ela nos obrigava todo mês a ir lá na frente e fazer um resumo de um livro. Então foi nesse ano que eu comecei a ler e confesso mesmo, comecei por medo. Pela pressão. Cara, era obrigação e todo mundo, o fundão, o cara mais zoeiro lá lia. E, cara, e foi passando. Não sei se vocês lembram daquela série Vagalume, livro infantil, que tinha. Cara, comecei a pegar gosto e criei o hábito. Nunca mais tive notícia, ela já era não era tão idosa, mas, né, se ainda estiver viva, Maria José, um grande abraço, um beijo. Você foi uma pessoa que significou muito na minha vida. Eu criei o hábito da leitura. Em 2023, li 33 livros, ano passado li 34. Eu tenho uma meta de ler pelo menos uns 2 por mês, né? Na minha rotina hoje faz sentido, a gente precisa sempre estar lendo. Mas também eu gosto, cara, gosto. E faço sempre o possível para ler coisas também, às vezes, fora da nossa área, que também é importante, né? Filosofia, sociologia. Uma dica que eu dou, assim, para quem quer tentar começar assim, comece com coisas para iniciantes mesmo, né? Às vezes a pessoa tá ali, cria a meta e pega Machado de Assis para ler, né? Que é uma leitura difícil, é um refinamento muito... É difícil a leitura, né? Então pegue ali, procure mesmo na internet ou quando for numa livraria. Não tenha... que você goste, né? O mercado financeiro mesmo, eu até costumo, às vezes faço umas publicações sobre livros e eu tenho uma separação de livros para iniciantes,
Um Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. São livros para iniciantes que qualquer um consegue ler tranquilamente. Aí tem uns mais intermediários, que aí já começa a entrar ali com alguns termos mais técnicos, até os mais avançados. Cara, tá querendo começar a pegar o hábito? Cara, vai de boa, pega ali um livro mais leve mesmo, nem que seja um tema mais ameno, um tema mais normal. E aos poucos, né, vá aprimorando, vá ali se desafiando, tendo umas leituras mais desafiadoras, né, vamos colocar assim, mas comece de boa. Sim. E eu vou falar pra você que lê bastante, ou você que não lê, mas a pessoa que lê bastante, ela é mais interessante, tá? Não é, Rodrigo? Ela tem mais assunto, ela entende mais a coisa. Então, essa dica é muito, muito importante que o Lucas falou. Normalmente, os líderes são as pessoas que mais leem. Normalmente. Sim. E os CEOs nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, a média é um livro por semana. Então, se você quer crescer na vida, você tem que ler. Um livro, ele vai ter mais ou menos uns 2 anos e meio da vida de alguém. Assim, a pessoa se dedica ali em pesquisa, em um monte de coisa. Lógico, livros, né? Não livrinho meia boca, mas um livro assim, um livro bom. Ele vai ter uns 2 anos e meio ali da concentração da vida de uma pessoa. Se você ler um livro desse, você vai ganhar 2 anos e meio de experiência aí na sua bagagem. Então você pode fazer aí 100 anos em um ano. Sim. Né? Então, assim, quanto que nós não podemos aprender e desenvolver aí com a leitura, né? E agora falando em crianças, Rodrigo, né? Eu tenho a experiência das minhas 2 filhas. A minha filha mais velha que passou no vestibular, ela fazia o vestibular, ela não passou na UEM, mas ela gabaritava na redação da UEM. Ela não conseguia as notas para alcançar a medicina, mas todos os vestibulares que ela fez, ela gabaritou nas redações. Ela tirava a nota máxima. Não passava por pouco. Caramba. E a minha mais nova também, ela em questão da redações, as notas dela são as maiores. E tudo veio da leitura. Professoras do cursinho falam que a redação delas é basicamente a leitura, porque é rico em vocabulário, dificilmente elas erram em uma concordância, a questão da vírgula, do parágrafo, vem tudo do hábito delas da leitura. E elas tinham esse hábito, e tem até hoje, muito assim nelas. E a gente não tinha condições de ficar comprando livro, não era essas coisas. A gente ia na biblioteca pública de Maringá, todo sábado com elas, e elas tinham lá a carteirinha, que na época era de carteirinha, e pegava o livrinho delas, e na outra semana era o nosso programa de sábado. Ia lá trocar de livrinho. Então, assim, incentive as crianças sim, porque é o que manda é a leitura. Mas eu comecei lendo o Gibi do Seninha, era o que eu mais gostava. Tinha um Gibi do Seninha, tinha um almanaque, assim, acho que era da Turma da Mônica, que era um grandão ali. Mas depois eu perdi meio que o interesse, assim, pela leitura. Eu era muito ruim de português, tinha muita dificuldade de ler, e eu fui voltar a ler depois de adulto. Que aí eu comecei a perceber a diferença, a necessidade e a importância da leitura. E hoje, assim, eu não vou dizer que eu gosto de ler, não. Eu gosto de saber. Ler eu não gosto. Sim, tanto que você foi para o outro caminho. O audiobook, né? A outra dica que você tem. Eu fui... O audiobook é legal. O audiobook é bom. Eu vim no carro aqui, ó. A hora que eu entro no carro, já começa a tocar. E você consegue se concentrar no audiobook? Eu gosto. Você consegue? Eu gosto. Porque eu, às vezes, me perco. Eu falo, nossa, tem que voltar. Deve ser bacana fazer uma caminhada, escutando. Eu vou na academia, eu vou andar. Agora, tudo pra onde eu vou, que eu não vou ter que, assim... Vou passear com o cachorro, já vou ouvir um livro. Vou na academia, já vou Eu fiz a leitura da Bíblia, né? Pelo áudio do Cid Moreira. Tem o aplicativo da Bíblia que ele tem, né? O YouVersion, né? Que a Bíblia lá, ele tem todas as linguagens aí. Tem muita gente que aprende a ler com a Bíblia. Né? Sim, pessoas bem simples aí que aprendem para ler a Bíblia. Mas aí, só recomendo daí, faça desse hábito, com certeza vai melhorar a sua vida, vai melhorar a sua carreira profissional, com certeza. Se não vai melhorar isso aí, pelo menos seu vocabulário vai. Os grandes líderes sempre foram grandes leitores. Exato. Muito bem, vamos virar aqui nosso assunto.